Se você gosta de thrillers sangrentos, a dica de hoje é pra você. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, sejam todos muito bem-vindos de volta. E hoje eu tô aqui pra falar de um livro que eu li recentemente, que como eu falei ali na chamada, ele é sangrento, tá? Que é O Colecionador de Monstros, da Sam Holland. A Sam Holland é uma autora britânica que chegou aqui no Brasil pela Dorkside Books através do selo do projeto Elas, que é esse projeto da editora que está trazendo novas autoras de suspense, thriller e mistério. Já li vários livros dessa coleção e tô adorando descobrir autoras novas também através dele. E a Sam Holland foi uma dessas autoras novas que eu não sabia da existência, mas agora eu tô aqui para falar um pouquinho sobre ela. Aqui no Brasil ele saiu então com tradução da Dandara Palankoff e esse é o primeiro volume de uma série chamada Major Crimes, que lá fora já tem 4 volumes e aqui esse é o primeiro. Esse livro gira em torno de assassinatos brutais, vários assassinatos que vão escalonando ali ao longo das páginas. E como cada assassinato ele foi cometido com métodos diferentes, vai levar um tempo para a polícia entender que eles são parte do mesmo esquema e estão sendo cometidos pela mesma pessoa, pelo mesmo assassino. E por que eles demoram para fazer essa conexão? Porque esse homem, ou esse suspeito, ele está reproduzindo crimes de assassinos em série famosos. Então você vai ter aqui os nomes mais evidentes dentro do crime em série e essa pessoa está replicando esses assassinatos quase à perfeição, com detalhes minuciosos. Quem vai liderar a investigação são 2 detetives, a detetive Karen Elliott e o Noah Jenkins, que são as pessoas que vão pegar esse problemão ali nas mãos de início. Em paralelo, nós também teremos uma outra narrativa de uma mulher chamada Jessica, que a casa dela será incendiada durante a noite, é um incêndio criminoso e ela vai descobrir que ela é a principal suspeita da polícia. Eles acham que foi ela que tacou fogo na própria casa e matou o marido. Essa é uma mulher que tem ali um passado misterioso, ela não se entrega totalmente logo de início, a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre ela ao longo da narrativa. Então a gente acompanha um pouco da detetive, depois a gente acompanha um pouco da Jessica, tem um outro personagem chamado Nate também, que tem um ponto central aqui, mas tudo tá conectado, a gente vai percebendo aos poucos que tudo tem uma ligação. A detetive Karen, ela vai ter que lidar com esses assassinatos, quando ela começa a perceber que todos eles fazem parte de uma única ideia, ela se vê sem mãos para tratar de tudo, porque esse assassino ele vai escalonando, ele começa a assassinar cada vez mais rápido, a quantidade de mortos vai subindo, tem inclusive uma das cenas que eles chegam que tipo assim, tem mais de uma dezena de pessoas mortas, então ela monta uma força-tarefa para tentar dar conta de tudo, para tentar encontrar essa pessoa. E o nome, o Colecionador de Monstros, vem da imprensa, que ao descobrir que esse homem copia assassinos famosos, eles chamam ele de então de o Colecionador de Monstros. Ele é esse homem que coleciona esses outros monstros ao longo da história. Esse é um livro que ele foi escrito propositalmente para ser chocante. Como eu comentei com vocês lá no início, essa é uma história que ela é bem gráfica. Aqui você vai ter detalhes minuciosos dos crimes, dos abusos, das torturas desse assassino. E você percebe que esse é o objetivo da autora, mostrar tudo de forma bem explícita. Tem até um excesso, na minha opinião, às vezes, né, de descrição, um excesso de mortes. Aquela cena que eu comentei, que eles chegam lá e descobrem que tem mais de 10 pessoas mortas no mesmo lugar, é assim, bem grotesca de você ler. Ela realmente não poupa detalhes, tá? Então esse é um livro que você já vai ler sabendo que é isso que você vai encontrar. Eu acho que é importante ter essa noção antes. Em relação aos personagens, eu gostei mais de um, gostei menos de outro. A Karen, eu achei ela uma boa personagem. A autora, ela tenta trazer ali uma profundidade para ela, dar alguns elementos dramáticos em relação à sua vida pessoal. A Jessica, né, a Jess, que é essa moça lá do incêndio da casa, foi o personagem que eu menos gostei. Na verdade, eu criei uma certa antipatia por ela ao longo da narrativa, mas é importante que a gente acompanhe todo mundo ali para entender qual que é o quadro geral ao final da história. Vamos então às minhas considerações sobre a história em si. Esse é um livro que, como eu comentei com vocês, ele é um livro que é escrito para ser chocante e sangrento. Então, se é isso que você busca, se é isso que você gosta de ler, se você gosta de thrillers que tem mais essa pegada quase de gore em alguns momentos, você vai amar essa história. Ele também tem um ritmo bem acelerado, ninguém aqui consegue respirar muito, ninguém consegue fazer uma pausa. Quando a detetive senta na cadeira dela, aparece mais um corpo. Quando ela vai tomar um café, descobrem mais um assassinato. Então, assim, ninguém tem uma pausa nesse livro, é uma coisa que vai acontecendo uma atrás da outra, muito acelerado, para que você chegue lá no final e tenha a grande revelação. Vou ser sincerona com vocês, tá? Que no início do livro, ele não me pegou. Inclusive,
Inclusive, quando eu comecei a ler ele, eu não me senti muito conectada com a história, então eu resolvi fazer uma pausa, deixei o livro lá descansando alguns dias e depois eu voltei pra focar. E quando eu voltei, eu consegui ler ele super rápido, porque eu realmente consegui adentrar na história. E depois eu fui dar uma olhadinha nas resenhas, tanto aqui quanto nas resenhas do Goodreads, e eu vi que isso foi uma coisa que outras pessoas também sentiram, que foi um certo estranhamento no início do livro, uma falta de conexão com a história, e que depois a história engatou um pouco mais pra frente. Então, se você começar a ler esse livro e sentir isso, você não tá sozinho, tá? Aconteceu com mais pessoas. Mas, como eu falei, eu dei uma insistida, e depois que eu peguei o ritmo da história, aí eu não consegui mais largar. Eu li ele todo de uma vez. Então, é um daqueles livros que eu acho que pode ter um comecinho um pouco mais truncado, um pouco mais difícil, mas depois ele funciona melhor. Eu tive duas ressalvas em relação a esse livro. Uma foi esse começo, que eu achei que ele é um pouquinho atropelado e você acaba não criando uma conexão muito imediata com a história. E a minha segunda ressalva teve a ver com um relacionamento quase romântico. Não vou dizer que foi um romance que acontece entre dois personagens, que eu simplesmente não consegui comprar a ideia desse romance acontecendo. Eu acho que ali dentro dessa história, dentro da narrativa e do que estava acontecendo, era totalmente inconcebível que aquilo acontecesse daquele jeito, sabe? Acho que ficou uma coisinha, me pareceu uma coisa meio mal colocada ali dentro da história. O relacionamento dessas duas pessoas realmente não me conquistou. E era uma coisa que eu não tava muito afim de ler quando chegava nas partes dela, sabe? Posso estar sendo um pouco insensível? Posso. Não vou dizer que não sou eu aqui o caso, tá? Pode ser que o problema seja eu mesmo nessa situação. Por isso que eu digo que é uma percepção que eu tive. Pode ser que quando você for ler, isso não tenha problema nenhum. Inclusive, nas resenhas que eu li, né, que eu comentei que eu tava lendo, muita gente chamou esse livro de perfeito, maravilhoso. Então, eu sei que essa questão desse relacionamento entre esses personagens não é algo que incomodou todo mundo. Mas esse aqui é o primeiro livro da autora, é o primeiro romance dela, então vocês sabem que eu vou dar um descontinho, eu sempre faço isso. Eu acho que ele é um livro que tem mais pontos positivos, e apesar dessas duas ressalvas que eu tive em relação à história, esse é um livro que, como eu falei, eu li ele depois que ele engatou, muito rápido, fiquei bem interessada. O finalzinho dele tem um epílogo que eu acho que vai pegar algumas pessoas. Aqui eu tô doida pra saber o que vocês vão achar dele. Eu achei ousado dela, achei arriscado, mas pensando que tem mais 3 livros aqui na sequência, meio que você entende por que ela fez isso e por que ela finalizou o livro do jeito que ela finalizou. Falando em sequência, então, nós temos 4 livros nessa série. O segundo livro não é com a detetive Karen, mas ela volta, pelo que eu li da sinopse, no volume 13 e 4. Então, todos os livros, eles estão dentro do mesmo universo, provavelmente com equipes ali que interagem umas com as outras. Eu quero muito ler o segundo livro, eu espero voltar para esse universo, espero voltar para a escrita da Sam Holland, e eu acho que ela promete, viu? Por isso que eu tô torcendo para que a Darkside traga o segundo volume também, para que a gente tenha a sequência da história, a sequência da vida dos personagens. O livro, ele termina, tá? Ele tem uma conclusão, alguém será preso ao final, mas isso é o máximo que eu posso contar para vocês. Agora me contem aqui se vocês leram esse livro, se vocês têm vontade de ler esse livro, se vocês são fãs de romances assim mais cruéis, se vocês preferem uma coisa mais sensível, um pouco mais tranquila. Lembrando que esse livro tem todos os gatilhos possíveis, tá? Não vou conseguir nem listar tudo que aparece aqui dentro, mas leia já sabendo disso. Vou deixar o link para esse livro aqui embaixo para vocês, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada, Darkside, por ter me enviado esse exemplar e ter me dado a oportunidade de ler esse livro e conhecer o trabalho da Sam Holland. E por favor, tragam o segundo livro, porque eu quero saber o que vai acontecer com algumas pessoas aqui dentro. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.